Bom dia a todos, boa noite, né? 6 horas da noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Aqui é Maxson Rodrigues, na autonomia regrão-mestre da Nova Ordem de Cristo, artista plástico, presidente do Museu do Homem do Campo, presidente do Museu Jack de Molay. Estou aqui hoje. Primeiro quero pedir desculpas, né? Desculpas porque ontem era o dia de fazer uma live, eu me programei para fazer 2 lives e estou fazendo só essa. Estou fazendo essa live em agradecimento, né, em homenagem aos 7 anos dessa página, né, da página da Ordem Nova Ordem de Cristo. A Nova Ordem de Cristo foi fundada em 2016, fazem 10 anos, por um grupo de amigos aqui de Lajeado, eu e um grupo de amigos. E eram estudos que fazíamos virtualmente ou presencialmente, na Casa da Paz, sobre a Ordem Templária, sobre cavaleiros, sobre física quântica, religiosidade, e depois ficou só a Casa da Paz, porque 3 anos depois ficou só a Casa da Paz, porque nós fazemos reuniões, eu, Ivaldo Isaías Panta, que é um reverendo anglicano, e Bianca, as filhas de Bianca, todas crianças, e eu já fazia essas reuniões vestido de templário, mas não numa página só para a Nova Ordem de Cristo. E um dia, pintando um quadro, né, um quadro sobre o Mahatma Gandhi, comecei a fazer o escudo da Nova Ordem de Cristo. Ele era um octógono dentro de um círculo, de um semicírculo, né, porque era um símbolo da reciclagem. Dentro dele tinha a cruz templária, igualitária. Não é uma cruz. A cruz templária não é uma cruz de sacrifício. Ela é uma cruz de norte. É um campo energético, é uma egrégora, certo? É o Pai Nosso em aramaico, o sinal da cruz, que não é um rito, não é um rito católico, é um rito egípcio. Fecho o meu terceiro olho, o chakra frontal, fecho o lado esquerdo da minha cabala egípcia, fecho o meu lado direito, fecho meu chakra básico, fecho meu chakra cardíaco, em vez da boca, fecho meu chakra laríngeo, mas aí passou você vai fazer aqui assim. Então, ao fazer isso, eu estou fechando um portal mágico, fechando ou abrindo um portal mágico para que um escudo de proteção para qualquer energia que Maria e outros estão assistindo, para que ninguém possa invadir meu campo eletromagnético ou, de uma forma mais simples, meu espírito. Então a cruz templária, ela significa isso. A cruz templária, gente, ela não é a cruz da Ordem do Santo Sepulcro, porque veja, a Ordem Templária, a Ordem do Santo Sepulcro e a Ordem Hospitalária foram fundadas no mesmo tempo, as 3. Mas liberadas, certo? Primeiro foi feito acordos financeiros com papas Borgonhas e cardeais Borgonhas que
faziam a gestão da empresa Igreja Católica de 1100, do ano 900 ao ano 300. Então esses papas cardeais, que hoje fazem parte da maçonaria P2, eles criaram primeiro a Ordem do Santo Sepulcro, para proteger o Santo Sepulcro, né? Depois fizeram a Ordem Hospitalária, que era para ter cavaleiros templários, ou eram bispos, médicos, que cuidassem da saúde no campo de batalha, né? Nas cruzadas. E depois foi criada a Ordem da Espada, ou os Nazarídeos, que protegeu o grão-mestre Jesus, o rei dos judeus, passou-se a ser a Ordem Templária. Aqui, vejam, são 7 anos, tive contato com mais de 6.000 pessoas em mais de 50 países desse planeta. Enviei estudos em 10 idiomas, né, graças ao Google Tradutor e muita paciência. Você faz uma apostila de estudo com 60, 200 páginas e depois sai traduzindo para todos esses idiomas. Quando todas elas feitas, maravilhoso. Mas enquanto você não faz, ó, esse dedinho, esse no celular, ele fica... De sorte que eu tive que passar 6 meses parado, sem enviar nada. Aliás, eu passei mais. Eu saí da internet por 6 meses, mas eu passei 1 ano sem enviar, sem fazer novos estudos, porque isso aqui estavam todos doídos, todos. Então, deixa eu, que isso aqui, compartilhar a transmissão. Aí o que é que acontece? Aí o que é que nós fazíamos? Então, com o tempo, eu comecei a parar de fazer. Fica um papel em grupo, mas parece que não pode não. Aí veja só, eu parei de fazer essas transmissões, diminuir, né? Então entrou um irmão, nomeou um irmão como Grão Prior, irmão do Recife, do Rio de Janeiro. Mas com o passar do tempo eu vi que o irmão ele era uma resenha, ele inventava, ele criava muito Ctrl-C, Ctrl-V, ele não estudava, porque veja só, ritual templário, maçônico, são uma manipulação energética de egrégoras, certo? Vou repassar para você, para ser mais claro. A energia do seu celular, a concessionária não manipula ela para chegar no seu celular. Pronto. Um ritual. Não é... porque o povo, os irmãos católicos, né, da egrégora de Javé e todas as religiões que ramificaram dessa egrégora, né, eles tiveram as suas mentes manipuladas para que tudo seja obra do demônio. Primeiro, lá na Bíblia tem que Eva, sagrado feminino, Eva era o arquétipo da mulher. A mulher que antes do judaísmo, antes de Israel, né, dos povos das 12 tribos de Israel, ela era sagrada. Era sagrada no Egito, ela era sagrada nos povos maias, ela era sagrada nos incas, ela era sagrada em todo o planeta. Né? Então, depois do último cataclisma, que na Bíblia é contada como dilúvio, a mulher iniciou-se o patriarcado. Então, durante essa iniciação de patriarcado, né, a mulher perdeu, nós homens somos imaturos, inseguros, e foi preciso, todas as grandes líderes viraram bruxas,
né? Ou foram, ou é como diz a Ana Paula Renault, né? É uma mulher que lidera ou é louca ou é bruxa, né? E loucos e bruxos têm que ser assassinados. Mas não foram só as mulheres que foram assassinadas, né? Por ter inteligência. Homens que eram muito sábios eram loucos, né? Nós, cavaleiros templários, ao buscarmos conhecimento em várias filosofias e várias religiões, vivemos com os muçulmanos, né? Durante 200 anos, vivendo no Acre, Jerusalém, nós tivemos muito contato com os muçulmanos e conhecemos muita coisa dos muçulmanos. Trouxemos esses conhecimentos, essas vivências muçulmanas. Muitos de nós aprendeu o idioma, a cultura muçulmana. Nós, templários, éramos grandes homens, éramos o que somos, grandes homens e mulheres, porque, ao contrário do que distorce, a história ela é maravilhosa. Vamos dar um exemplo aqui. Tem esses dois livros. Aí o que é que acontece? Alguém toma o poder e acha que esses dois livros, com autoconhecimento, história pura, verdadeira, ela é incômoda. Aí o que é que ele faz? Ele cria esse novo livro só com resumo. E aí ele vai tirando tudo que possa atrapalhar os negócios dele. Aí que foi tirado da história. Foi tirado da história a Lilith. Foi tirado da história o Sagrado. Foi tirado da história os estudos das egrégoras. Foi tirado da história muita coisa. Então passou a ser estudado isso tudo com esoterismo. Se você entrar, pegar o seu celular aí agora e pesquise Nova Ordem de Cristo ou Museu Jack de Molinho. As duas instituições fundadas por mim vão ter como Nova Ordem de Cristo, ordem paratemplária de templarismo moderno, que estuda a Ordem Templária, a Ordem de Cristo e estuda o esoterismo. Tudo que não está vinculado à Bíblia, tudo que não está vinculado ao que é proposto para ser como novas histórias, novas verdades, elas passam para ser lenda, fábula, loucura. E, vamos supor, aí de repente eu adquiro um conhecimento, ou iniciação não é sobre adquirir conhecimento, a iniciação não é sobre comprar o avental ou a indumentária templária. A iniciação é quando você recomeça. Rogério Santos, boa noite, meu amigo, saudações soberano do grão-mestre, sempre meu irmão, de pé à ordem, meu irmão, seja bem-vindo. A iniciação não é sobre o paletó, o smoking, a gravata, o paramento maçônico. A iniciação não é sobre diploma, não é sobre o currículo maçônico. A iniciação não é sobre os altos graus templários. A iniciação não é sobre o paramento templário. A iniciação é quando, naquele momento da vida, você lembra de conhecimentos que você teve, aquela intuição forte de outra passagem biológica. E aí você reinicia. Por isso que é iniciação. Se reinicia de onde parou na outra passagem biológica para essa. No Egito Antigo, vou sair aqui um pouco da frente. No Egito Antigo, aqui, ó, todas essas escritas, essa simbologia egípcia, ela era feita para que eu, como o sacerdote de Amon, pudesse em outra passagem biológica me recordar
de tudo isso que foi escrito e está aqui pintado simbolicamente. Quando eu apagava isso da história de alguém, eu estava atrapalhando a reiniciação daquela pessoa em outra passagem biológica. Por isso que foi apagado de vários templos e destruído a cidade de Acteton, criada por Akhenaton. Por isso que a história de Akhenaton foi apagada dos templos. Queriam, nós, porque eu fui esse sacerdote aqui de Amon, né? Nós queríamos que a história daquele faraó que nos deu tanto prejuízo financeiro fosse apagada. Para que ele não reiniciasse aquilo em outra passagem biológica, em outra existência. Aí vai aquele irmãozinho, né, que foi educado na egrégora de Javé. Ele vai dizer, mas não existe reencarnação, não existe, começou a não existir, a não ser falada, a não ser pesquisada de forma científica do ano 325 para cá, depois que foi instituída a religião católica, que criou cruzadas. Infelizmente eu participei para tomar território muçulmano. A cultura muçulmana era muito mais evoluída do que a nossa judaica. Sim, outra coisa maravilhosa que eu vou falar nessa live. Nós templários, o alto grau, templários, como os graus 33 da maçonaria da Inglaterra, era de forma hereditária, com o grão-mestre da ordem da maçonaria da Inglaterra, era o pai do príncipe Charles, agora é o rei Charles, ou então vai ser alguém da família dele de forma hereditária. Como também na Escócia, o Henry Saterclay, e ela foi passar, o Henry Saterclay, William Saterclay, eram todos cavaleiros templários que abdicaram do direito de hereditariedade dentro da ordem templária para se tornarem mestres templários hereditários da maçonaria, porque foi feita uma nova construção. Então, uma ritualística, voltando para a ritualística templário maçônica, ela é sobre a mente, sobre um campo energético que nós temos aqui, ó, que lá na igreja se chama áurea, mas é eletromagnetismo puro. E nesse campo eletromagnético é passado energia que dá voz, que dá a luz, que dá magnetismo, que faz todo o corpo andar e funcionar. Então, dentro da nova ordem de Cristo, nós estudamos isso aqui de forma científica, o valor eletromagnético desse campo eletromagnético, dessa corrente elétrica. Nós estudamos o valor voltaico da resistência. E o que é resistência? Vocês lembram dos 10 mandamentos da Bíblia? Não matarás, não roubarás. São todos conceitos que fazem com que você baixe seu campo vibratório. Certo? É como os 42 preceitos de Mate egípcio. Eram preceitos que faziam com que você baixasse sua evolução, sua vibração eletromagnética em 42 níveis. Se você não seguisse aquela... Não é seguisse, é diferente. Porque nós decoramos. Nós humanos, e eu digo nós, porque quando você vive maçonaria não é sobre, outra vez, ir para a loja. Maçonaria não é sobre construir a catedral na época medieval. O templarismo não era sobre cavalos e cruzada.
O templarismo era sobre uma cruzada de você com você mesmo, certo? Era uma vivência de você com você mesmo, dentro de você. Então, por isso que eu digo a cada um de vocês, meus amigos, que são mestres, grão-mestres das preceptorias estaduais, de 10 estados brasileiros, vocês que são mestres nacionais de 14 países, a maioria na África e na América do Sul, né? Equador, Venezuela, Uruguai, Suriname, Brasil, Senegal, Moçambique, Filipinas, África do Sul, Equador, Venezuela, se eu repetir, gente, vamos aí, né? Uruguai, Bolívia. Vocês, cada grão-mestre desse é um templo templário da Nova Ordem de Cristo, porque vocês são encarregados de se auto-evoluir e emanar uma egrégora. Se nós conseguirmos, nos próximos 10 anos que eu tenho de vida, 20, 30, 40, né? Eu faço planos para viver 100 anos, mas meu pai faleceu agora em janeiro com 76. E se eu só tiver agora 24 anos de existência biológica? Eu estou aqui com 500 projetos para telas, eu tenho que trabalhar rápido para pintar eles. Eu estou com 10 livros prontos, eu tenho que trabalhar rápido para ler eles de novo, corrigir os erros de português que eu tenho déficit de atenção. TDAH, né? Agora que fala isso. Eu tenho que escrever outros livros. E aí, mas minha meta é ampla, é grande, né? E aí esses dias eu estava querendo, né? Eu estou me preparando para montar um anexo do Museu Jack Molay na Vila do Genipapo. Se você pesquisar hoje, nós já estamos na Vila do Genipapo. Pesquisando no Google, o Museu Jack Molay já está na Vila do Genipapo. Por quê? Porque quando eu fui escravo do Capitão Mor Antônio dos Santos Coelho, quando eu me coloquei como escravo, quando eu me autocastiguei como escravo, eu que fui o Jack Molay, me autocastiguei como escravo, Deus não me castigou porque eu tinha a personalidade igual a de Donald Trump. Não, porque eu queria ser rei da França, porque eu tinha direito, assim como a minha neta, trineta, Joana d'Arc, tinha direito ao trono da França, eu tinha direito ao trono da França, por hereditariedade. Então, eu planejei, a minha morte não foi só o assassinato meu com Jack Molay, não foi só por uma desavença filosófica com a Igreja Católica, não foi só por tesouro, não, gente. Eu já estava dividindo os bens da Ordem Templária com todos os cavaleiros do Conselho de Cavaleiros da Ordem Templária, que é aquela nova Ordem de Cristo, nós chamamos Cavaleiro Rosa Cruz. Nós já estávamos dividindo esse tesouro com a Ordem das Rosas, que eram as rainhas, que eram sobrinhas, que eram da linhagem sagrada. Nós estávamos já dividindo com as filhas dessas rainhas, que nós chamávamos as irmãs crísticas, né? As sobrinhas crísticas. Não foi só sobre isso. Foi igual. Tem uma música que diz assim: mudaram as estações, nada mudou. Passou 700 anos, pouca coisa mudou na mente das pessoas, né? A mente humana é maravilhosa, ela não muda, né? Como diz na filosofia kardecista, que a cada ano nós espíritos evoluímos um pouco, bem pouco, gente. Olha, é um milésimo a nossa evolução, mas nós evoluímos, certo?
E aí eu vou dizer para você, quando eu me vi preso, tendo que viver com minha vontade, de estar livre, de montar tudo que estava na minha mente, mas eu não conseguia, de montar uma ordem templária aqui na Terra das Américas, e eu não conseguia. Então, hoje, 700 anos depois, eu estou com a nova ordem, estamos aqui com a nova ordem de Cristo. Muitos irmãos entraram na nova ordem de Cristo achando que eu tinha dinheiro, que eu era uma nova ordem Illuminati, que eu iria distribuir dinheiro. Não, gente. Eu estou vivendo literalmente o voto de pobreza que eu não comprei lá. Eu me autoprogramei mentalmente para viver agora. E está difícil de sair desse voto de pobreza. Então, se eu hoje conseguisse resgatar um dos bancos de Salomão, para resgatar um dos bancos de Salomão, dos 60 bancos, hoje acredito que tem cerca de 56 só, 50 no máximo, né, disponíveis para uma pesquisa arqueológica. Eu não teria dinheiro para buscar, nem poder político que eu tinha naquela outra época para poder buscar. Então, dentro da ordem templária, dentro de todos os cavaleiros templários que eram mestres, nós éramos judeus, descendente de Israel, descendente das 12 tribos de Israel. Então nós tínhamos a Igreja Católica como uma empresa nossa que era para uma expansão econômica global, que nós pudéssemos arrecadar dinheiro com os bancos templários, com uma expansão econômica, com uma busca e como nós sabíamos que nem todo mundo tem a mente aberta para entender o que eu estou dizendo. Hoje, vamos supor, tem muito irmão dentro de ordens. Vou dar um exemplo, dentro da ordem templária. Quando eu falo que temos que entrar no nosso castelo, o camarada acha que tem que montar um castelo, que tem que mudar os cômodos, fazer uma reforma, fazer um trabalho arquitetônico. Não, gente. O castelo é isso aqui, ó, mental, emocional. O castelo é psíquico, é ético, é filosófico. O castelo é você vivenciar essas emoções. Abrir portas dentro de vários compartimentos que estão aqui dentro da sua psique. Aqui, no campo magnético da sua psique. Porque isso aqui é descartável, isso aqui é descartável. Vai ficar. Quando meu pai teve um AVC, há 14 anos atrás, eu tinha feito uma festa de comemoração do aniversário de uma das moças que trabalhava comigo na EM, Serviços Elétricos e Segurança Eletrônica. Essa festa foi até meio seu dia, praticamente. Foi 6 horas da manhã, não, minto, até uns 4h30. Então, eu tinha alugado um carro, pedi para um dos meninos de levar as meninas nas suas casas e eu fui dormir. Quando comecei a dormir, minha irmã ligou para avisar que meu pai tinha tido AVC. E meu pai, gente, ele, na época templária, ele foi o Dom Denis. Tivemos muita briga, eu e Dom Denis. Eu e o Jack de Muley com o Dom Denis. Porque Dom Denis era tão arrogante quanto eu, e ele queria o dinheiro. E estava certo por uma parte, gente. Ele queria a parte dele da ordem templária. E eu não queria dar. Porque eu queria uma nova cruzada. E como era essa nova cruzada? Que o livro de história não conta.
rei Filipe o Belo estava desgastado politicamente. Por quê? Porque ele havia tirado o poder político dos barões Borgonhas, dos condes Borgonhas. Ele era os Estados Unidos de hoje. Ele tinha uma captação de recursos anual de 34 trilhões, mas devia, quando fechava o balanço, 40 trilhões. Então, mas ele vivia num aspecto de que tinha dinheiro. Mas nós sabíamos que ele não tinha. E esses barões Borgonhas, né, é quem financiavam esses reinos Borgonhas de Portugal, da Espanha, da França, da Inglaterra, da Escócia. E havia-se a vontade de expandir. Era essa a minha nova cruzada. Não era uma cruzada de matar gente, né? Mas ela era escravocrata, porque ela planejava pegar os povos originários daquele local e usar o trabalho dele à força. Ela tinha outra meta de chegar na África, na Oceania, e tirar as pessoas da Oceania e levar para a África, da África para a Oceania e para as terras do Novo Mundo. Esse é um dos erros que eu tive com o Jack de Molay. Então, havia todo um plano político. E para Filipe o Belo era uma questão de vida ou morte me matar. Se eu ficasse vivo, os barões Borgonhas eram contra a minha prisão, porque oferecia a ele mapas, naus. Eu queria apenas que cada um deles hoje investisse 100 bilhões de dólares, de euros, de BRICS, para que pudéssemos comprar novas naus, fabricar, gente, e chegar às terras do Novo Mundo. E lá tomaríamos esses locais e viríamos para cá e expandiríamos. E quando eu fui preso, 7 anos de prisão, 7 anos de tortura, mas eu não parei de me mover politicamente mesmo preso. Então, eu tinha um filho com Beatriz de Risson, chamado Jean Logwall. E ele criou um baronato depois do meu assassinato. Começamos a criar esse baronato, essa força política, comigo ainda preso. Fazia parte desse baronato Borgonha, inovador, expansionista. Outros reis, o rei Eduardo I da Inglaterra, Robert Bruce da Escócia, e com a morte de Eduardo I, Robert Bruce ficou com a Inglaterra e a Escócia, e aí começou a expandir. Durante a minha prisão, o meu filho Robert Bruce, ou James Lockdown, ele teve uma filha. Essa filha foi levada para Portugal, criança ainda, para escapar da perseguição de Filipe o Belo. E eu tinha umas sobrinhas, filhas de Marouto e Matilda Astrois de Borgonha, que casaram-se. Essas primas casaram-se com os 2 filhos de Filipe o Belo, que se tornou Filipe V e Carlos da França,
dos reis da França. E elas houve toda uma manipulação política para que essas moças fossem pegas e adulteradas. E deu tudo certo, né? A filha de Filipe o Belo conseguiu fazer isso. E após o meu assassinato, essa expansão continuou. Ela continuou de Portugal, com Dom Denis. Ela continuou da Escócia e da Inglaterra, com Robert Bruce. Ela continuou na França, com Jean, que era meu filho. E aí, esse baronato criou na França a maçonaria francesa, que hoje os estudiosos da maçonaria tentam dizer que são as guildas de pedreiros, mas essa maçonaria, ela já vinha do Egito. Egito antes do dilúvio, o Egito Atlante, onde seres que vieram de 50 mil anos atrás, seres que vieram, que reencarnaram na Terra, que eram de Sírios, aí hoje dentro, alguns irmãos de loja maçônica falam que a maçonaria veio de Sírios. Então, quando Abraão começou a conviver e a viver no Egito, ele e os parentes dele, aos poucos, conheceram essa maçonaria egípcia. Não sabiam as palavras de passe. Porque as palavras de passe são palavras arquétipas. E um segredo que fazia com que o camarada experimentasse a morte iniciática, que hoje ela é só fictícia, ela é uma encenação dentro de loja, ela é uma encenação dentro de um acampamento templário, mas ela era na ordem templária nós usávamos a hipnose para que você entrasse nesse estado de desdobramento iniciático. No Egito se tomava um pó branco que os hebreus chamavam de maná. Então, esse conhecimento era o que os irmãos de José do Egito queriam do Irã Abif, né? De Sequenerê, corrigindo, de Sequenerê. E aí eles mataram Sequenerê para pegar esse conhecimento. E hoje existe a múmia do grito, com a boca aberta, foi uma múmia que os descendentes de Sequenerê mataram a pessoa que, um dos assassinos do Sequenerê. Os outros dois eram irmãos de Moisés. E essa maçonaria veio, né, o povo de Israel ficou no Egito por 450 anos, como eram chamados reis pastores, reis e quisos. Eu já falei isso em outro vídeo, estou repetindo, né? Tá ficando repetitivo. Então, o que é que acontece? Esse conhecimento de usar a geometria sagrada, de usar conhecimentos de geometria que tinham o cálculo do eletromagnetismo humano, que chamam apenas de alma, eram usados nos templos maçônicos, templários, né? Em todo o prédio da ordem templária, da ordem de cisnes, eram usados esses conhecimentos, essa geometria sagrada, essa maçonaria. Aí os irmãos, né, como tem um livro aqui chamado Girando a Chave Templária, não sei porquê, amando de quem, pago por quem, querem convencer que não tinha um vínculo da ordem templária com a maçonaria, né?
Ah, porque ela começou em 1600, 1700. Gente, vamos estudar, gente. Vamos estudar, abrir a mente, vamos estudar. Estudar, pesquise, gente. Né? Muitos irmãos não sabem o que é, ficam falando fiz uma publicação aqui em um grupo, Caruaru, então o irmão maçom que entrou. Maçom entrou isso. Irmão, e vamos falar, eu falando sobre a evolução dessa energia quântica que somos nós, e ele, mas não falou da pedra bruta, e, gente, do que adianta você falar de uma gota de uma pedra, se tu não entende o que é a pedra, que a pedra bruta é você. Pedra bruta, companheiro, é você. Filosofou, entenda a filosofia. Usou uma palavra arquétipa. Entenda aquela parábola, entenda, busque conhecimento. Entende? Não é só sobre palavras cifradas, não é só sobre conhecimentos. Mas você não pode falar de maçonaria abertamente assim, de ordem templária assim. Por que não? Você não acha que nós temos há mais de 50 mil anos a nova raça humana deixando de evoluir? Os mesmos fariseus, né? Os mesmos irmãos que fizeram parte lá do julgamento de Jesus Cristo, que mataram ele, estão reencarnando aqui, usando a palavra de Deus para fazer política. Nós, templários de outra época, estamos reencarnados, muitos de nós usando a maçonaria para fazer política, para fazer negócios, como eu fiz de forma equivocada. E evolução humana. Porque Jesus Cristo vai vir. Se Jesus Cristo vier voando, vão dizer que é uma alucinação, que é um efeito holográfico. Se ele vier reencarnado, nós vamos matar ele de novo. Dizendo que ele ou é um louco, ou é um subversivo, ou é um comunista, porque ele quer dividir o bem. Fazer com que todos nós vivamos em uma sociedade onde todo mundo possa ter qualidade de vida. Ele é comunista. Vamos matar ele de novo. Dessa vez na cruz não. Para que cruz? Se a gente pode dar um tiro de R15 nele. Pode matar envenenado. Você entendeu? Que os ensinamentos do grão-mestre Jesus têm que ser vivenciados no dia a dia, na sua mente. Mas para isso você tem que ter conhecimento que não é só sobre... A maçonaria não é só sobre esquadro e compasso, nem pedra polida. É sobre você, sua mente, suas emoções, sua psique. A maçonaria é sobre o maior templo divino, que é você. Quando o grão-mestre disse, sois deuses, que tudo que tu quiseres fazer com fé, do tamanho do grão de mostarda, tu vai conseguir fazer. E a tua montanha é a tua mente. Então vai lá e faça. Se molde. Lute. Porque a cruzada, a nova cruzada, gente, não é essa que Donald Trump está fazendo e Israel está fazendo aí, mas tirando a vida de um bocado de gente, não. Não é uma política de escravidão como muitas pessoas querem fazer, não. A nova cruzada, gente, é de você com você mesmo. Por isso que é a nova ordem de Cristo. Por isso que o nome eu coloquei nova ordem. É uma nova ordem. Uma ordem que fale esotericamente. Por que esoterismo? Porque nós falamos de coisas que foram tiradas de dentro ou não foram colocadas dentro da Bíblia. Que são estudados dentro de uma ordem maçônica, de uma ordem templária, da Rosa Cruz. Mas que está na hora da humanidade simples saber. Mesmo que ele não entenda, mesmo que ele não vivifique, mesmo que ele me chame de louco. Temos que falar para eles. Porque vai ficar implantado como arquétipo aqui na mente. Até o dia que gira a chave e o camarada começa a se iniciar. Ele sai. Porque tem que sair da roda de Sansara, gente.
É só sobre corpo, gente. Somos eternos. Somos todos eternos. Essa armadura biológica que usamos aqui é só para podermos, no meu caso, poder viver com Dom Denis como capitão Santos Coelho, um pai, eu fui filho dele, ele teve um caso com a escrava, aí eu nasci, né? Vivi como escravo dele. Foi agora reencarnado novamente junto com ele com meu pai biológico. Vivermos e aprendermos a gostar um do outro como nós aprendemos. É testar essa pedra bruta, é sua mente, é sua psique, é sua emoção. Nós estamos nesse planeta escola para aprendermos a amar. Nossa, quando eu fui Jack de Mulher na minha adolescência, eu tive uma namorada. Reencontrei ela como uma parenta. As sobrinhas de Cristo, eu me envolvi com 4 delas. Eu amei essas 4 mulheres. Eu reencontrei elas aqui. Eu levei 3 mulheres dos povos originários para a França. Eu amei essas 3 mulheres. Eu reencontrei na atual passagem biológica. Ah, mas ele é louco. Eu já lhe pedi algum real. Eu já lhe vendi dízimo. Eu já lhe vendi algum livro. Vou vender meus livros. Não, eu passei conhecimento de graça. São 7 anos repassando para 50 países conhecimento gratuitos. E aí? Mostre o recibo que você mandou para mim. Os irmãos que investiram na criptomoeda que eu criei, eu devolvi o dinheiro. Porque vi que eu não estava com a estrutura certa, adequada, e aquela meta poderia dar errado, é melhor devolver os juros, e eu devolvi o dinheiro desses irmãos. Então, gente, é isso. Maçonaria, ordem templária, se vive todo dia. Se vive não fazendo guerra. Se vive lutando pela causa do bem comum. Se vive tratando bem as pessoas de casa, exercitando o amor, trocando aquele sentimento. Eu convivi 8 anos novamente com Felipe Belo na tua passagem biológica. Politicamente nós começamos a medir força. Eu criei uma ONG chamada Associação às Forças do Bem Pesquise. Eu comecei a usar essa associação novamente como uma instituição política para travar a política de Felipe Belo. Quando um belo dia acordei aqui, na minha cama, e Clemente estava do lado e disse: Clemente, o Papa que matou. Aí me levou para a fogueira. Ele hoje é um dos mentores espirituais. Ele e uma princesa Space, que era antigamente a família Stuart. E aí, vai continuar de novo, guerreiro? Ele falou para mim. Vai continuar a vida toda desse jeito, nessa auto-hipnose, brigando e tentando uma vingança. Você já tentou olhar para a situação de 1300 como um livro? Veja só esse livro. Ele tem essa parte, que era a minha visão, mas ele tinha essa outra parte, que era a visão de Felipe Belo. Tem essa parte que era a visão de Guilherme Dogoretti. Tem essa parte que era a visão de Dom Denis. Tem essa parte que era a visão dos barões Borgonhas. Tinha essa parte que era a visão dos povos que nós estávamos querendo invadir para implementar a nossa expansão política e econômica. Mas eu só vi por 700 anos a minha parte. Aqui eu me coloquei como vítima, aqui eu me coloquei como
depois eu me coloquei como demônio, depois eu me autocastiguei, mas eu continuei me vingando, e aí eu parei o trabalho da Associação Social Bem. Deixei o Felipe Belo fazer o trabalho dele, e ele fez, por 8 anos, aqui na região, e agora saiu. Eu reencontrei as 7 mulheres que eu amei tanto, que eu morria de raiva. Uma delas é a minha sobrinha na atual passagem biológica. Estou aprendendo a amar ela como sobrinha, como filha. O Dom Denis, o Capitão Mó, Antônio dos Santos Coelho, que já foi meu pai biológico quando eu fui escravo. Foi meu pai biológico agora. E aprendemos a nos amar. Clemente vai reencarnar muito em breve. Eu estou aprendendo a amá-lo, a respeitá-la. Quando ele chega, me dá uma sensação muito boa. A rainha Space, a princesa Space, que era minha prima Borgonha lá, tá lá. A filha de Felipe Belo está reencarnada. Os 2 filhos, um deles morreu, o outro está vivo. Ele morreu de um problema, de um AVC. O AVC foi causado por um problema transtorno, porque esse filho de Felipe Belo, eu hipnotizei ele em espírito para matar o Felipe Belo. E ele matou o Felipe Belo com pancada na cabeça naquela época. Ele agora morreu de um AVC. Recentemente tem uma comunicação mediúnica. Então, gente, eu como Jack de Molay, entre a existência que fui escravo do Antônio dos Santos Coelho e outra como membro da nobreza da terra em 1870, eu dei uma comunicação mediúnica como Jack de Molay ao Allan Kardec. Eu reencarnei para minha meta era usar a arte, a literatura, a arte plástica, como uma ferramenta, uma arte real, uma arte filosófica, uma arte espiritualística e quântica, científica que fale da evolução humana, uma arte maçônica, uma arte templária, uma arte que fale do povo, para o bem do povo, que ensine o povo, é isso que eu faço. Eu falo de maçonaria e de ordem templária que há 7 anos eu nunca ganhei um centavo. Eu faço exposições templárias usando os 2 museus como artista plástico. Sim, eu ganho dinheiro, né? Eu vendo patrocínio, a Rede Globo vende patrocínio, o SBT vende patrocínio, a Band vende patrocínio, eu vendo patrocínio. Eu não sei se vocês sabem, mas eu almoço, eu janto, eu visto, essa indumentária custou dinheiro. As tintas desse quadro custaram dinheiro, a tela, a moldura, né? Então precisa-se desse dinheiro. Então é isso que eu estou fazendo. E quanto à ordem templária, na ordem que nós dividimos conhecimento, porque o mestre, e aí quando você sobe o degrau, não é sobre um currículo templário maçônico. Esse degrau também é emocional, é psíquico. Não é só sobre isso. É um campo magnético que tem aqui, ó. É sobre essa evolução vibratória. Então, se você não está apto a entender um conhecimento, por que você quer pagar pelo um diploma para ir para outro que você não consegue entender ainda nem esse piso? Compreende? Então, quando nós mestres subimos os degraus da escada de Jacó, subimos aprendendo. Quando nós chegamos no topo da escada, aqui no topo da escada, nós temos que voltar descendo. Descendo, aprendendo e repassando.
descendo. Por isso que a escada de Jacó é assim, de subir, reiniciar e descer de novo, aprendendo, ensinando e compartilhando. É isso que eu estou fazendo 700 anos depois. Bom, se me acham charlatão, eu não lhe vendi nada. Nunca cobrei nada de vocês. Nunca. Então, charlatão que não ganha dinheiro, hein? É muita resenha. Então, é isso, gente. E aqui, ó. Ó, gente. Livros. Doações e mais doações de livros, ó. Livros em braille. Livros no chão. Certo? Que recebemos constantemente. Oi, gente. Oi. Que recebemos constantemente. Estamos aí atrás de novas doações de livros. Aqueles que puderem enviar novos livros. Você já leu? Eita, não quero mais. Vou enviar lá para a biblioteca. Biblioteca Moema Vitória, Grão-Priora, Moema Vitória, Valença, Rodrigues de Moraes. Certo? Essa biblioteca vai ter anexos em 13 cidades aqui. Baixo IDH aqui de Pernambuco. Baixo dos IDH. O que é baixo IDH, gente? Baixo IDH é você... São cidades que a maioria das pessoas leem, mas não entendem. Baixo IDH é pessoas que não vivem a cultura, que estudam, mas não entendem o que estudaram. Então nós vamos implantar um anexo do Museu Jack de Molay lá na Vila de Genipapo, de Sanharó, onde eu construí como escravo do Antônio de Santos Coelho. Fui um dos 21 escravos que construíram aquelas 3 casas. A igreja, a primeira casa e a casa do Antônio de Santos Coelho. E eu vou tentar reconstruí-la. Porque eu vou praticar dentro dessas casas a maçonaria operativa, aquela que você descasca a parede e faz uma reflexão sobre você. Vou acordar de madrugada, dedicar 6 horas à pintura, 8 horas ao restauro da casa, das 3 casas. E dia sim, dia não, eu vou buscar patrocínios e parceiros culturais. Mas também vou levar para 13 cidades. Essa é a minha meta até deixar esse corpo biológico. Bom, gente, não sei por quanto tempo falei aqui. Muito obrigado a todos vocês por esses 7 anos. 2.000 pessoas me acompanhando aqui na Nova Ordem de Cristo. São 16.000 visualizações por semana para 50 países. Somos 1.700 pessoas no Museu Jack de Molay, com visualizações para 50 países. São 1.100 pessoas, 1.800 pessoas na página do Museu Nova Ordem de Cristo Iniciados. E, gente, são mais de 100.000 visualizações. A localização da Nova Ordem de Cristo no Google e a localização do Museu Jack de Molay deu 4.000 visualizações. Gente, eu nunca entrei nessa página do Google. Você entra lá, procura Museu Jack de Molay, aparece no Google. Eu nunca entrei lá. E recentemente ontem o Google mandou-me uma atualização que eu colocasse mais fotos, porque 2.000 pessoas em 20 países acessaram as fotos do Museu Jack de Molay. Muito obrigado a você que está mandando aí os coraçõezinhos, o curtido. E para mim tá lá, gente, porque pode ser que não dê tempo de eu fazer as 2.000 telas que eu estou querendo pintar. Pode ser que não dê tempo de eu montar as 13 bibliotecas que eu estou querendo fazer, mas eu já estou com 10 livros prontos. Eu estou com 40 apostilas da Nova Ordem de Cristo pronta.
E vou colocar, gente, no Mapa Cultural de Pernambuco, na página do Museu Jack de Molay, para que vão lá, pesquise, estudem, certo? Meu pai desencarnou esse ano e eu estou muito pensando sobre a morte mesmo, certo? Porque eu estou com 52 anos e cheio de problema, né? Eu tenho umas pedrinhas renais que, quando você faz um trabalho por muito tempo, você faz ele de várias formas, né? Todo trabalho museal e artístico você pode fazer ele, como eu estou fazendo aqui com vocês, de forma virtual ou presencial. Então eu escrevi essa semana, no Dia Mundial dos Museus, né, que nós temos uma parceria com o ICOM Internacional Conselho de Museus, né, com o Iber Museus, o Museu Jack de Molay tem, e com a Unesco. Temos parcerias culturais e museais. Então eu escrevi o Museu Jack de Molay de Lajedo, que vai estar conectado lá nessas 13 cidades. Escrevi o Museu Anexo 4 de Calda Nova. Eu escrevi o Museu Anexo 5 de Moçambique e o Anexo 6 da África do Sul, na Unesco, no Internacional Conselho de Museus. Opa, Rogério Santos, boa noite. E também escrevi SOS. E escrevi também no Museus do Brasil, né? E vamos, gente, nós vamos sim montar, nem que eu divida centavo por centavo que eu gasto aí, livros que eu compre e livros que vou adquirir de doação para montar essas 13 bibliotecas, esses 13 anexos, para que quando eu volto em outra passagem biológica eu possa relembrar, né? Vou buscar parcerias, estou buscando parcerias com descendentes borgonhas das nobrezas da terra, descendentes de templários aqui de Pernambuco, para que eles possam estar com a gente. Seja bem-vindo, irmão Rogério. Aí o que é que acontece? Nós vamos montar, gente, trabalhar. Eu fui montar o meu currículo particular, deu 200 páginas. O Museu Jack de Molay foram 150 páginas. E o Museu Dom do Campo, Museu Jack de Molay, 150 páginas. Museu Dom do Campo, 150 páginas. Então, de currículo, gente. Às vezes passa uma existência toda achando que nós não fizemos nada. Nada, nada, nada. E a gente fez tanto que a gente nem percebeu. Então dê valor ao que você faz, dê valor à sua família, dê valor a todas as pessoas que estão com vocês. Se valorizem, gente. E vamos embora trabalhar. Meu irmão, gratidão sempre. Eu estou encerrando a live, né, que eu falei tanto, falei mais do que vendedor como eu digo aqui no Nordeste, vendedor de pomada na feira. E um abraço, muito obrigado, irmão Rogério, por estar presente. Um abraço bem grande ao irmão, certo? Rogério Santos. E também transmito meus sinceros abraços fraternos, irmão. E estou de pé e a ordem, sempre. Irmão para irmão. E vamos com Deus. Que Deus, grande arquiteto do universo, e que um dia possamos ser deuses também, né? Então, um abraço a todos. Perdoe-me por falar tanto. Tudo que foi escrito, foi falado aqui vai estar em português para que outros irmãos, os 300 grupos templários que eu participo ao redor desse planeta, possam ler nesses 4 dias, certo? Que eu vou compartilhar para ver com 200 grupos, tá certo, gente? Muito, muito obrigado a todos, um abraço a todos. E eu não abri para outras pessoas, porque nós não combinamos como faríamos. Eu agradeço pelo conhecimento e a sabedoria para mim de grande aprendizado. Muito obrigado, irmão Rogério. Não abri para outras pessoas participar, porque a gente
Em setembro vamos fazer o fórum de artes templárias. Será um fórum aberto assim. E aí eu vou aprender a usar mais os recursos das lives do Facebook, do Instagram e do YouTube. Vou colocar essas lives tem uns aplicativos que você coloca e a live vai para todas as suas redes sociais. Eu vou fazer isso. E aí de qualquer das minhas redes sociais e das redes sociais do Museu Jack de Molay você pode participar, interagir. E aí o nosso irmão John Wesley vai estar conosco, né? E outro irmão que vai ser contratado só para manipular aqui a parte de live, certo? Os irmãos que queiram participar, façam sua inscrição, né? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, né? Nesses 4 dias, gente, para que vocês possam entrar no link e se inscreverem. Aqueles que vão dar palestra, aqueles que vão, né? Já temos 50 inscrições por meio do e-mail. E para assistir, para expor, então vamos nos prepararmos financeiramente para estarmos na prefeitura de Sanharó. E estamos entrando em contato, como eu já falei, com os descendentes Borgonha, do Antônio dos Santos Coelho, para usarmos as dependências do casal do Junipapo. Então alugar uma casa na frente para fazermos a expulsão presencial e fazermos essa assim por live, certo, gente? Desculpa porque eu falo demais e vocês têm todo o direito de discordar, porque somos 8 bilhões de pessoas no planeta Terra que pensamos diferente, temos conhecimentos diferentes e vocês têm todo o direito de discordar do que eu falei. Pode me chamar de louco, pode me chamar, como diz a Ana Paula Renault. Eu estou num atual processo da minha vida que eu parei de querer agradar as pessoas, né? Vivi 700 anos querendo agradar as pessoas. Aí hoje eu não quero mais agradar ninguém, né? Eu quero permitir ser mal visto, como a Ana Paula fala, é permitir que pessoas de mente pequena, pessoas que perseguem, pessoas com preconceitos, lhe venham com maus olhos. Porque essas pessoas que lhe perseguem, lá na frente vão ser seus parceiros, vão mudar a visão, vão ser seus amigos, vão estar com você daqui a 200, 300 anos, na mesma jornada que você está. Com outro corpo, com outra mente, seguindo a jornada, pois o grande arquiteto do universo, gente, nos fez eterno. Então que cada um de nós possamos viver dentro da maçonaria egípcia, de forma espiritual e quântica. E um abraço, irmão Rogério dos Santos. Um abraço a todos vocês que vão assistir depois. Um abraço bem grande mesmo. Não vou compartilhar nos grupos hoje, porque durante a madrugada eu vou colocar o que eu falei aqui. E em português, o texto. E aí vocês de outros países vão poder me acompanhar, certo? Dos 20 países que falam português, dos países que falam espanhol, dos países que falam inglês, francês e filipino. E vamos embora. Um abraço a todos. Muito obrigado por estar aqui, irmão Rogério. E muito obrigado a todos que vão estar comigo. Irmão Rogério, me perdoe. Eu não abri aqui porque a internet, para você entrar na live, porque a internet daqui está muito cheia de travando. E aparece sempre aqui, conexão lenta. Pode ser que eu vá colocar o irmão e saia da live. Viu? Um abraço a todos. Fiquem com Deus.